queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é, nem que o outro seja. Ora veja tudo aquilo que você quer. Não queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é, nem que o outro seja. Ora veja tudo aquilo que você quer. Ninguém é igual a ninguém. Ainda bem, ainda bem. Ninguém é igual a ninguém. Ainda bem, ainda bem. A gente mesmo se inverte no espelho, o que reflete exatamente esse conselho. Não queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é, nem que o outro seja. Ora veja tudo aquilo que você quer. Tem gente triste que anda mal-humorada, só vive resmungando sem dar uma risada. Tem a nervosa que está sempre irritada, briga por qualquer coisinha, deixa a gente chateada. E a corajosa que enfrenta coisas novas, fazendo a vida ficar menos dolorosa. Ninguém é igual a ninguém. Ainda bem, ainda bem. Ninguém é igual a ninguém. Ainda bem, ainda bem. Negro, branco, pardo, amarelo, alto, baixo, gordo ou magricelo, moreno, loiro, careca ou cabeludo, deficiente, cego, surdo ou mudo, tem tudo, tem diferença, desde nascença, no que a gente é, no que a gente faz, no que a gente pensa. Todos têm diferença, desde nascença. A gente é o que é, a gente é demais, a lista é imensa. Viva a diferença. Ninguém é igual a ninguém. Ainda bem, ainda bem. Ninguém é igual a ninguém. Ainda bem, ainda bem. Viva a diferença. 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 Bom dia, meus amores. Tudo bem? Vamos para a nossa aula de história, fazendo a correção da página 48 e 49. E aí, ó, essa página 48, depois eu vou fotografar e deixo lá para vocês também, tá bom? Vamos ler a tabela junto comigo. Tem nacionalidade e quantidades. Temos aí um gráfico, né? E vejam só. Italiana, 1.341.649. Temos portugueses, que é 1.097.809 quantidades imigrantes, né? Os espanhóis, 560.539. Japonesa, 100.653. No total de habitantes, de imigrantes que migraram do seu país para o Brasil, é de 3.200.000
100.650. Isso na década de 87 para 30, né? E aí, gente, de acordo com a tabela, qual grupo de imigrantes chegou ao Brasil em maior número? Então, os imigrantes italianos, porque vieram mais de 1,3 milhões de pessoas para o Brasil, não é? Então, ó, os imigrantes italianos. Na segunda questão, da letra B, diz assim: e qual grupo chegou em menor número? Se vocês acertarem, porque tarefa para casa, vai dar um ok. Tá lá, tá bom? Então, os imigrantes japoneses. Pouco mais de 100 mil pessoas, 100 mil japoneses vieram para o Brasil, migraram de lá para cá. E aí, na letra C, tem dizendo que tipo de contribuição os imigrantes trouxeram para o Brasil. Vamos dar um exemplo, né? Quais foram as culturas que eles trouxeram? O que foi que eles trouxeram? Então, ó, os imigrantes trouxeram novos hábitos e costumes, bem diferentes dos nossos, né? Que, com o tempo, passaram a fazer parte da cultura brasileira, como a prática de artes marciais. Então, muitas outras coisas eles trouxeram. Se a gente for pesquisar, a gente vai conseguir bastante, tanto na alimentação, como nas vestes, como nas músicas. Tudo foram trazido pelos imigrantes para o Brasil. Eles contribuíram para a nossa cultura, né? E eu tenho certeza que nós, brasileiros, também contribuímos bastante lá fora. Que eles vêm, levam, através de parentes, de filmagem, quando viajam para lá, para o seu país de origem, aí vai cozinhar uma comida que é do Brasil, que gosta muito. Então, tudo isso são culturas que vai e vem, né? E aí, gente, vocês podem me dizer qual foi a árvore que foi responsável pela produção do látex? O pessoal costumava, na Amazônia, amarrar um balde, passar a faca e deixar ali o dia todinho. Só pingando, pingando, pingando. Então, como é o nome dessa árvore? Alguém lembra? Vou colocar. Continuando, o terceiro, segundo que perguntou como é o nome da árvore. Vocês sabem? Que é a seringueira, né? A árvore da seringueira é que se tirava o látex para fazer borrachas, bolas, luvas e muitas outras coisas que a gente viu na página anterior. E aí no terceiro, temos aqui, ó, uma legenda mostrando as cores, né? Que temos aí, complete o texto corretamente utilizando os termos a seguir. Migrar, seca, imigrantes nordestinos, do látex e do cacau. Aí o textinho que diz assim: no passado, muitas pessoas tiveram que migrar, sair do seu local de origem para procurar uma vida melhor em outro local. Então, eles migravam. Então, migrar de suas cidades, não por vontade própria, mas porque foram impedidos pela seca, para não morrer de sede, nem seu... Eles mudavam, eles migravam para outra cidade, que atingiu fortemente parte do Ceará. Em razão disso, esses imigrantes nordestinos, né, do Ceará, acabaram sendo a mão de obra importante na extração do látex e do cacau, que estavam em alta na região Amazonas. Então, na Amazônia, eles migravam devido à seca, para não morrer de sede, chegavam lá como imigrantes nordestinos na Amazônia, trabalhavam na produção do látex e do cacau. Também ajudava bastante aquela região, né? E também se ajudava porque eles teriam uma vida melhor, né? E aí o textinho que eu mandei para casa, que diz assim, ó, preconceito. Preconceito é julgar pessoas ou situações sem ter conhecimento a respeito dela. Um exemplo de preconceito é quando julgamos pessoas diferentes de nós, como os imigrantes, antes de conhecê-los. Então, se eu já tiro uma ideia daquela pessoa e julgo, eu estou dando preconceito. Seja por cor, por altura, por peso, entendeu? Tá errado, a gente não pode julgar, né? Todos os seres humanos são diferentes entre si, mas todos temos a mesma necessidade, que é o amor, o respeito, o carinho, a compreensão,
a confiança, a solidariedade, cuidado e compaixão. São essas necessidades comuns que permitem que entendermos com qualquer outro ser humano. Se eu compreendo, é como ser proativo. Se eu tenho empatia, eu consigo viver em qualquer lugar, com qualquer pessoa, porque eu sempre vou me colocar no lugar do outro, com respeito, com amor, com carinho. E aí eu vou viver bem em todos os lugares, sem maltratar, sem preconceito, sem errar. Porque, como diz Jesus, amai-vos aos outros assim como eu vos amei. E a gente tem que fazer assim, seja do Japão, da Itália, dos Estados Unidos, seja branco, seja moreno, seja pardo, seja amarelo, seja alto, seja baixo, seja magro, seja gordo. Somos todos iguais perante a Deus e diferentes em algumas formas que não diz pra gente destratar. Não quer dizer que porque ele mora no centro e eu moro no bairro, ele tem alguma diferença de mim. Não. Ele só mora em bairro diferente. É igual a mim porque merece o mesmo respeito, a mesma compreensão, o mesmo carinho. E assim a gente vive melhor, né? E lá na página 50, deixa eu ver aqui, que é essa página, a gente vai fazer e vocês vão responder com... Depois eu vou colocar aí, tá bom? O gabarito. O relacionamento entre os indígenas e os primeiros portugueses que chegaram ao Brasil era de igualdade ou de diferença? Explique. Eu vou explicar e depois eu posto lá o gabarito para vocês. Era uma relação de desigualdade, gente. Sabe por quê? Pois os indígenas foram explorados pelos portugueses. Então, eles foram usados, eles foram maltratados pelos portugueses. Então, não existia respeito dos portugueses com os índios, não é? Porque queria fazer dos índios seus empregados, não lhe dava a mesma condição de qualidade de respeito, então era totalmente desigual. Então, ó, servindo de forças de trabalho para diferentes atividades, como construir edificações e embarcações, que era o que os índios faziam para os portugueses, cuidar das plantações, carregar cargas e etc. Uma grande parte dos indígenas morreram em razão dessa exploração e das doenças transmitidas pelos portugueses. Além de os portugueses terem chegado aqui, tomado conta da terra onde já habitavam os índios, eles fizeram os índios de escravo, trabalhavam no pesado para eles e ainda morriam por conta dos maus tratos, das doenças trazidas pelos portugueses, né, da sua cidade de origem para o Brasil. Então, essa é uma desigualdade entre os portugueses e os indígenas. Vou postar lá para você corrigir. Temos aí, ó, qual é o nome da primeira mercadoria trocada pelos indígenas que interessava aos portugueses no Brasil? Desembarace as letras e descubra. Façam aí, me digam. Tem AUP, IRASBL. Já decifraram? Então, ó, aqui, decifrando, fica pau-brasil, uma mercadoria de muito valor naquela época. E os índios, muitos morreram de tanto trabalhar, tirando essa madeira para colocar nas embarcações e eles levarem para vender. No passado, como era chamado o local onde os escravos fugiam e se abrigavam? Lembra daquele vídeo que eu passei? Quilombo, né? Então, quando eles fugiam, iam para lá para viver melhor, sair da escravidão, não ser mais escravizados. Eles viviam lá em liberdade, dançando, com as suas artes marciais, aprimorando e tudo mais. E aí, o nome era Quilombo do local. E eles eram os quilombolas, porque eram os índios, recebiam esses nomes, os escravos recebiam esses nomes porque fugiam. Então, Quilombo era o local.
Qual o nome de um trabalho muito antigo realizado no campo e que hoje permanece quase inalterado em algumas regiões? Qual é o pastoreio, o trabalho do pastor, que é pastorar o gado, né? As ovelhas, para que elas comam em determinado horário, bebam água, volte para o curral. Cuidado que ele tem ali com os animais. Então, quilombo é o local onde os escravos fugiam. E pastoreio, que é o trabalho do pastor, de pastorar o gado, é ainda uma atividade que existe até hoje. É bem antiga, mas existe até hoje. Então, gente, vamos lá. Vamos fazer a retrospectiva aqui da segunda questão, né? De novo aqui. Que diz assim: qual é o nome da primeira mercadoria trocada pelos indígenas com os portugueses? Era o pau-brasil. Como se chamava o local onde os escravos fugiam e se escondiam para viver em liberdade? Quilombo. Como é chamada a primeira atividade bem antiga, que até hoje existe, as pessoas trabalham dessa forma, que é o pastoreio, que é o trabalho do pastor, de pastorar o gado, né? A gente já explicou. E você sabe quais são os motivos que levam as pessoas a migrar para outro país ou região? Porque todo mundo quer viver melhor, né? Quer morar num lugar melhor, quer arrumar um emprego que ganhe melhor, quer criar seus filhos, quer que eles estudem em uma escola melhor. E quando eles estão no interior, numa cidade pequenininha, eles migram para a capital, para a cidade maior, para onde tem melhor condição de vida. E aí, ó, pinte os motivos que levam as pessoas a migrar, a sair da sua cidade e morar em outro local. Mudanças climáticas, né? Como o pessoal do Ceará, cearenses, eles migraram para a Amazônia para trabalhar na retirada de látex, né, e de cacau, por conta da seca, para não morrer de sede no sertão, que no Ceará eles foram para a Amazônia. Trabalho, a procura de um trabalho melhor, menos cansativo, que dê mais remuneração, tudo isso, para que eles possam ter melhoria de vida. Por guerra, inúmeras outras coisas, né? As pessoas mudam para sempre procurar o melhor. No quinto diz assim, no sexto: imagine que você precise migrar para um outro país. Para onde você iria? O que você levaria de mais precioso com você? De quem ou de que sentiria falta? Então, vamos só comentar. Se eu fosse sair do Brasil para migrar para outro lugar, eu não iria para São Paulo. Eu iria para um lugar menor, que tivesse praia, que chovesse mais, mas também tivesse esse sol maravilhoso que a gente tem aqui no sertão. O que eu levaria? Alimento que eu iria pesquisar para saber se lá não teria esse alimento. Aí eu levaria feijoada, feijão preto, se lá não tivesse, mas creio que tenha, que no Nordeste tudo tem. Se eu migrar para uma cidade do Nordeste, na mesma região que eu estou, eu encontro. Mas se eu fosse para outro país, levaria carne de bode, de carneiro, congelaria um bocado, levaria essas comidas gostosas como acarajé. Além do meu calor humano, de fazer amizade, de ter empatia, de ajudar o próximo. Levava cultura de música para ensinar para eles alguma oração diferente da que eles saibam, eu levaria, né? Então são culturas que a gente leva e também aprender muita coisa de lá, não é verdade? Então, gente, concluindo, vamos fazer a página 51. Então, até a nossa próxima aula, vou postar, tá bom? Essa página para vocês corrigirem. E até a próxima. Preconceito? Jamais. Tchau, gente!